pouquinho do dia hoje? Então, a gente está na terceira lua do ano, começou em 26 de julho, a gente está na terceira lua, que é do tom elétrico, né? E nessa lua toda, esses 28 dias, a pergunta que a gente faz para a gente mesmo é como posso melhor servir? A lua do serviço. É a lua do serviço que a gente está vivendo. E hoje é o 10º dia da lua do serviço. Corresponde ao chakra do terceiro olho, Gama 10. Minha linhagem é a união da consciência intrínseca e da esfera absoluta. Eu alcanço o poder da paz. Que em 124 dias de hoje, semente ressonante amarela. Canalizo com o fim de focalizar, inspirando a percepção. Selo a entrada do florescimento com o tom ressonante da harmonização. Eu sou guiado pelo poder da inteligência. O cronopsia do dia de hoje está na minha frente. Sol magnético. Os outros são os reflexos de nossa própria mente. Todas as coisas do universo são nossos professores. Dia de semente ressonante é de canalizar a focalização, né? Que é a própria semente, de fecundar a terra. E o oculto da semente ressonante é a terra ressonante, a vertical. E a gente vê que então a gente está aqui dentro de um plano maior. E o cronopsia é o sol magnético. Eu vou fazer uma introduçãozinha bem rápida aqui do nosso trabalho. Ele simboliza hoje, através da semente ressonante e da presença dos nossos queridos em Curitiba, a gente começou a Casa Mago Quintal com um circuito de sementes planetárias. E eram de 20 em 20 dias nós nos encontrávamos para fazer uma ativação de plantio nas casas ressonantes que a gente percebeu que tinha uma ligação com a Casa Mago Quintal. E esse movimento levou a gente direto para dentro do GI. Porque a nossa casa, naturalmente, era uma casa que refletia muito a agroecologia. E a gente teve uma fusão muito forte assim, de famílias, através do GI, através da Casa Mago Quintal. A gente conseguiu trabalhar com vários grupos, assim como a gente está trabalhando agora aqui. Então, nesse grupo, especialmente, é um grupo que está trabalhando o desenvolvimento de uma escola, que é a Escola da Agroecologia. Então, a presença de vocês aqui hoje, refletindo sobre esse tema, é a coisa mais importante que pode acontecer aqui para a nossa escola. A nossa escola de consciência planetária. E muito sincrônico, que seja na onda encantada do espelho, e que seja bem no meio dela, no tom ressonante que é o tom 7. E justamente nesse selo, nesse tom, está o selo da semente. Que hoje de manhã já começou a rolar altas sementes de bucho. Então a gente está hoje pulsando essa frequência mágica da semente. Então eu passo a palavra aqui para o Henry, para ele dar continuidade para esse trabalho da Escola da Tropa. Bom pessoal, né? Eu sou lá de Curitiba, do grupo GI, né? Que é um grupo de agroecologia que já existe desde 81 na universidade.
E ele basicamente, sim, a maior parte do pessoal que é membro, que participa do grupo é da agronomia, mas ele não é um grupo assim, limitado à agronomia, né? Tanto que o Mandala participou quando estava lá com a gente, e um monte de gente de outros cursos, né? Você estava até falando do Aaron hoje cedo, e o Aaron ele é ator, né? Quer dizer, não tem nada a ver com agronomia, né? Mexe com arte e tal, e estava lá junto com a gente. Só que por nossa sede física ficar dentro da UFPR, no campus da agronomia, então acaba que mais as pessoas ligadas à agronomia, né, os agrônomos, estejam mais em contato com o grupo. Então, né, a maior parte de quem participa é da agronomia. É por isso que eu, né, conversando com o Mandala, aí eu fazer uma oficina lá, tal, da agroecologia, eu sugeri para ele trabalhar com a questão do solo, né, que é uma das coisas que a gente mais vê na agronomia ao longo dos mais de 5 anos que eu tô lá. O que a gente pega mais é o solo, né? Que eu acho que vai diferenciar o que a gente aprende na agronomia de outros cursos, assim, né? E eu vou durante o dia, né? Durante esses 2 dias, tentar trazer alguns conceitos de solo mesmo, assim, de dinâmica, como é que funciona. Mas não na perspectiva, né? Que a agronomia clássica ela vai estar trazendo pra gente, né? Eu vou tentar trazer uma perspectiva da agricultura ecológica, do solo, né? E assim, né, isso é um pouco recente para mim, na verdade, esse conhecimento, assim, porque a gente teve a greve das universidades agora, que durou 4 meses, e logo na primeira semana de greve a gente já tem o Sebastião Pinheiro, né, que ele é um agrônomo já, e ele vem trabalhando, assim, com a agricultura ecológica, acho que a vida inteira dele, assim, ele é bem velhinho já, e ele trabalha com agroecologia, assim, a vida inteira, e a gente teve a oportunidade de estar fazendo esse curso com ele aí, da cromatografia, né, de solo, bem nos primeiros semanas da greve. Então é meio recente, né? Fazia uns 4 meses que eu tô desenvolvendo isso devagarinho. E, assim, às vezes muita coisa, assim, na própria interpretação da cromatografia ainda vou apresentar uma certa dificuldade, porque como você for olhar uma natureza, um campo cultivado, alguma coisa, né? A pessoa que é leiga, ela, no primeiro momento, ela vai ter dificuldade, assim, de identificar quais que são os fatores, assim, que vão dizer a saúde daquela horta. Ah, essa horta aqui tá bem boa, mas quer dizer, quais são os critérios para definir se a horta ela tá boa, se ela tá saudável ou não, né? A pessoa que acaba de começar a lidar com horta tem mais dificuldade. O cara que é o agrônomo, alta experiência, ele bate o olho e ele, tá doente. E a cromatografia é um pouco disso, né? A gente vai, no primeiro momento, assim, mais básicas, assim, as nossas interpretações, mas acho que ao longo a gente vai desenvolvendo, vai ficando mais fácil. E a ideia, assim, de estar trabalhando aqui, que, né, visualizando, né, uma outra, né, outro ramo de atividade, né, que o pessoal desenvolve, né, eu não tenho daí talvez menos experiência ainda, né, para dizer com análise de alimentos, né. Eu vou até passar aqui pra vocês irem vendo já, matando a curiosidade, né, como é que fica, assim. Um pouco pra cá, um pouco pra cá. Esses são todos de solos, né? Solos, algum composto, alguma coisa assim. Isso é possível a gente fazer com alimento também, né? Até era interessante se até amanhã a gente conseguisse algum alimento bem convencionalzão mesmo, assim, daquele bem o que mais veneno nós tiver, para poder fazer uma comparação, né? Como é que ficaria, por exemplo, a banana, do pezinho da banana aqui colhido no mato e a banana que veio do mercado, com agrotóxicos, com hormônio, com outras coisas que eles colocam, né? Opa, desculpa. E até o Sebastião ele fala que talvez seja uma ferramenta para a gente estar se desvinculando da certificadora, né? Porque a certificadora tem todo um processo empresarial para nós estar tendo selo de qualidade e tal. E mexendo com a cromatografia, a gente pode de uma forma simples e barata estar identificando, né, se tem algum traço de veneno no alimento, se ele tem algum desequilíbrio, né? E Aires, perfeito. sim, e como é que aconteceu assim, né? Eu tentando assim, a gente tem uma série de metodologias laboratoriais assim para estar desenvolvendo esse trabalho assim, ele não é tão, tipo, ele é simples assim, mas ele tem um pouco de cuidado assim no desenvolvimento dele, né? E nesse primeiro momento do dia agora, né, eu até perguntei a hora para mandar, porque a gente tem alguns pontos que seguem horário, né? 1 hora, 2 horas, 6 horas. E é importante a gente estar conseguindo se programar para dar conta de secar o papel quando a gente for impregnar ele com os reagentes e tal, né? E vai ter um momento bastante de prática, assim, laboratorial mesmo, assim. Eu falo laboratório, mas é simples, assim, não é altos produtos químicos, né?
E daí nesse primeiro momento eu dar uma contextualizada, assim, breve mesmo, assim, né? Como é que se deu esse processo da cromatografia, né? Como é que eu conheci isso também e como é que a gente pretende usar, né? O que acontece é o seguinte, né? Se for pegar uns livros de agroecologia, né? O pessoal que está lendo a literatura e tal, daí quem tem mais afinidade com o assunto, né, sempre escuta, né? Ah, onde nasceu a agricultura orgânica? Ah, nasceu na Inglaterra, né? A agricultura orgânica e tal. Ou nasceu na biodinâmica na Alemanha. Uns falam que é lá, uns falam que é cá. E muito recentemente apareceu um dado novo na literatura, assim, que a primeira bibliografia falando de agricultura ecológica, de poços de rocha, dessas coisas, veio um pouco antes. Que era o Julius Hensel, o nome desse sujeito. O que acontecia, né? Na agronomia, chega na disciplina de fertilidade do solo, daí existe um sujeito que chama Justus von Liebig. Justus von Liebig, ele seria o pai da química agrícola, o cara que desenvolveu a ureia, né? Os sintetizados do nitrogênio. E quem é da agricultura, hoje a ureia ela significa doença, né? Mas quando ele começa a usar a ureia, né? 1800 e tanto lá, não tinha a população de pragas, né, desenvolvida, né? As pragas estavam muito menores. Então ele aplicando a ureia, mesmo tendo um desequilíbrio na planta, não ia ser atacada por pragas mesmo porque essa população não existia, né? Não existia números de insetos para prejudicar. Então ele começou a usar a ureia e tal, e as plantas deram aquele ganho espetacular de produção, né? E a partir daí ele começa a desenvolver mais, ele já sai da ureia, já vai para outros compostos, né? Todos eles solúveis, né? Extremamente solúveis, né? São sais, né? Sais solúveis em água, né? Só que o que na agronomia o pessoal não comenta é que a gente sempre, né, também às vezes lida com os movimentos políticos e tal, e que a gente sempre fala que falta contextualizar as situações. A gente às vezes fala bem, fala mal de uma condição e às vezes não sabe a história, em que realidade, em que ambiente que aquilo aconteceu, né? E o Sebastião, ele trabalha nesse livro dele, mais um outro livro dele, que é o Pães de Pedra, chama-se, que é o primeiro livro que a gente hoje tem indícios da agricultura orgânica, né? Que é desse Julius Hensel. E o Liebig, né? Quem que era esse cara? Por que ele chegou a desenvolver a ureia? O que levou ele a desenvolver a ureia, né? Quando a gente está na aula de agronomia, o que a gente, né, nosso imaginário começa a pensar no meio da aula? Que o cara era um velhinho, de cabelo branco, um cientista, preocupado em resolver o problema da fome no mundo, né? Que é o que é passado, né? Os agrotóxicos vêm porque o mundo está crescendo e vai passar fome. Só que não, o Liebig, ele não era um cientista, ele não era um agricultor, ele era um empresário. Ele trabalhava numa fábrica de tintas. Então, o que ele estava buscando naquela ocasião era um novo produto de mercado, né? Então ele encontra a molécula do nitrogênio e tal, para colocar dentro do mercado como produto, né? Então ele postula uma série de leis da química agrícola, da fertilidade, que vão estar dando subsídio aos produtos da empresa dele. Eu acho que isso, se for pensar hoje nos dias atuais, seria nada mais do que normal acontecer. Eu acho que as empresas trabalham assim. Mas como a coisa aconteceu 200, 150 anos atrás, fica aquela coisa meio romântica, né? O cara que desenvolveu o adubo, que hoje a gente só alimenta o mundo porque tem os adubos. E quem está lidando na agricultura, ainda mais agricultura ecológica, diversa, sabe que isso não é verdade, que a gente não precisa de adubo para ter comida, né? O que precisa é ensinar mesmo o agricultor, às vezes, que ele nem sabe mais como é que planta, e a questão da distribuição, né? Que a gente não tem a distribuição como deve ser, né? Daí, o Justus von Liebig, que é esse cara, ele começa a desenvolver essas leis, que são as leis da química agrícola, que até hoje a gente na agronomia tem lá, cai na prova, quais são as leis da química agrícola. E quais são as leis? É a lei da restituição dos elementos. Então, cara, pelo tanto que ele quer colher, né, eu quero colher 10 toneladas de milho, então eu vou botar equivalente a 10 toneladas de nitrogênio, né, porque eu vou extrair. E, enfim, tem uma série de leis, não preciso, né, ficar colocando mesmo, porque isso daqui pra a gente que é da agroecologia já não acredita na maioria delas, né, mas na agronomia isso é um dogma ainda. E essas leis vêm justamente para justificar a venda desses insumos, né. E o Julius Hensel, ele era contemporâneo desse cara, o Liebig, e ele começou a desenvolver as rochas, né, os preparados de rochas, o adubo orgânico. O que aconteceu é que esse cara ele foi, como é que chama, exilado, né,
foi exilado. E esse livro dele, que chama Pães de Pedra, ficou censurado por 107 anos. Então, em 1997, que foi encontrar essa obra dele. Então, por isso que você pega uma literatura um pouco mais 2000, 2002, agroecologia, ele não cita o Júlio Zêncio. Se você pega uma literatura mais agora, 2010, 2011, opa, já encontraram essa referência, já está começando a citar o Júlio Zêncio nas referências. Então, é uma descoberta mais ou menos, não sei se dá para ser uma descoberta, né, porque isso estava escondido, né. Era uma empresa norte-americana, eu não sei dizer qual é, que tem a patente desse livro, e hoje ele está circulando de forma pirata, né. O Sebastião Pinheiro, com a fundação dele, que é a Juquira, tem ciência que eles estão comercializando um livro que é pirata, que tem patente de uma empresa norte-americana, né, para esconder esse conhecimento do mundo, né, etc. E essas leis da química que o Liebig desenvolve, né, no meu desenvolvimento agronômico e tal, a concepção é diretamente relacionada a uma recomendação. Né? Você vai estar tendo uma análise química do solo, que é a análise que toda... Para você pegar um crédito agrícola do governo, para poder investir na tua terra, você tem que fazer uma análise do solo, ter o alvará do agrônomo e tudo mais. E essa análise química, ela é feita através da queima, né? Você faz o processo de queima com as cinzas e tal. Ou seja, a parte orgânica já foi para o espaço, né? A partir do momento que você tem que queimar, a parte orgânica já não existe mais. Os micro-organismos já não existem mais. Tudo a vida em si ela é queimada, né? O que vai sobrar lá são sais, né? As cinzas, né? E a análise ela é feita assim, quanto que tem de pH no solo? 5 e tanto. Logo, preciso adubar com tanto de calcário. Quanto que tem de fósforo no solo? Tanto. Logo, né? Seguindo aquela lei da restituição, né? Vou colher tanto de milho e eu tenho tanto no solo, vou ter que adubar com tanto de adubo. Então é uma relação direta, né? A análise do solo com recomendação de adubo convencional. Né? E até o pessoal do orgânico, às vezes, eles caem nessa cilada e tenta recomendar toneladas, né? Porque daí tenta comparar. A agricultura orgânica não é viável, porque teríamos que colocar mais de 50 toneladas de adubo por hectare. Porque eles estão presos nessa análise direta, né? Deu análise química aqui, então eu tenho que botar tanto disso para poder, né, suprir o que está devendo. E não é essa a relação que acontece, porque o solo ele é... Aqui não vamos entrar tão assim profundo, mas na agronomia eu faço questão de ficar falando muito tempo da vida no solo, que a gente é educado lá a entender o solo como um substrato inerte para a sustentação das raízes. Olha que absurdo, né? Substrato inerte para a sustentação das raízes. E quando você vai estudar a agricultura biodinâmica, por exemplo, ele já vai dividir os reinos vivos de uma forma bem diferente e tal, que ele coloca as plantas como seres de digestão externa e seres de digestão interna. E o homem, né, uma parte a parte disso, mas resumindo, interno e externo. A gente tem no nosso estômago uma flora intestinal, tem bactérias, tem micro-organismos, enzimas e uma série de organismos que estão auxiliando a nossa digestão. Né? Se a gente toma um antibiótico, por exemplo, a gente vai ter desinteria porque desregula toda a nossa flora. Né? E dentro do solo é a mesma coisa. Você tem todo um conjunto de bactérias, de seres, de indivíduos ali que estão auxiliando na digestão do alimento da planta. Então, tentar entender o solo, não como isso que eu falei, um substrato inerte para a sustentação de raízes. Daí você tem que botar alimento na forma química, né? Não, estou entendendo o solo como um organismo vivo, que tem uma série que tem a parte mineral, que é a rocha, tem a parte da matéria orgânica, que é a decomposição das coisas. Tem minhoca, tem besouro, bactéria, tem de tudo ali. E tentar entender dessa forma daí. E o que a cromatografia ela traz pra gente, o que ela tenta mostrar, é como é que está a vida no solo. E não, né, como análise química. Quanto de nitrogênio eu tenho aqui? Eu tenho 10 de nitrogênio. Não é isso que eu estou tentando buscar aqui, entende? Por isso acaba para a agronomia às vezes sendo mais difícil às vezes dar esse curso do que para outras pessoas, porque a galera já vem com a cabeça presa. Tá, mas o que eu recomendo agora? Calma, não estou falando em você prescrever uma receitinha agora para recomendar adubo. Nós estamos te propondo a você ler como a saúde do mandala, né? Eu olho pro mandala, o mandala tá batido, vai tomar um fortificante, né? Mas não é bem por aí. Eu acho que o fortificante que ele precisa é toda a qualidade de vida, se alimentar, dormir bem, não sei o que, e não simplesmente, toma uma vitamina C que você vai melhorar. Não é essa análise que a gente está buscando, né? O que eu vou botar de
aqui eu vou botar, bota 2 baldes de adubo que tá bom. Não é isso que nós estamos propondo aqui, né? É mais ou menos acompanhar, não é basear na análise e diretamente ligado a uma recomendação, mas conseguir analisar como é que está a saúde daquele ambiente, onde os nossos olhos não alcançam, né? Então, você olha uma floresta, olha um campo de agricultura, você vê se a soja está doente, se o milho está doente, se a agrofloresta, como é que está, né? Agora, debaixo do solo a gente não tem. A gente tem as plantas indicadoras que podem nos ajudar a ver como é. Tá vindo uma samambaia, significa solo ácido, por exemplo, né? Mas aqui você consegue ter uma análise um pouco mais profunda do que é. E deixa eu pensar no momento, né, mas no começo. E assim, o Sebastião Pinheiro, ele consegue fazer um link muito interessante, sim, porque a gente, né, eu participo às vezes do movimento da política, às vezes também, e participo do movimento do GI, que ele trabalha muito mais no conceito técnico, assim. E a gente sempre vê um vácuo muito grande, assim, no quem está falando de política e quem está falando de desenvolver tecnologia, desenvolver estilos de vida. Não existe essa relação, né? Quem está na política, a política acabou, entendeu? Tem as lentes da política para filtrar tudo que tem de bom no mundo, né? Então ele põe aqueles óculos lá e só trabalha nisso. E quem às vezes está desenvolvendo uma técnica, falta aquele compromisso, às vezes, para quem, né? Esse envolvimento, esse engajamento. E a cromatografia, ela também tem um ponto muito interessante de conseguir tentar juntar um pouco, assim, o que seria essa técnica, né? Uma técnica alternativa, uma técnica consistente, né? Que não é aquela coisa, você tem que acreditar. Não tem que acreditar, o negócio é verdade, funciona. A Petrobras, ela tem cromatografia para analisar biodiesel, computadorizado e cheio de frescura. Na Índia, né? Eles fazem essa de papel também, mas eles têm uma maquininha lá que diz que recorta 1/10 de milímetro, não sei quanto, e leva para o computador analisar também. E tem uma coisa que já existe no mundo, isso aqui não é uma invenção, né, da pessoal alternativa para tentar convencimento, não é. Isso existe. Quem faz alguns cursos da universidade faz cromatografia no laboratório, nas matérias, então é uma coisa que... E o que acontece? Hoje você tem um agricultor, né, tem um processo, né, de produção de alimentos do planeta. E antigamente, como é que funcionava? Você tinha um agricultor no meio do processo e ele, né, tinha autonomia de lidar com a semente, com a agricultura. Ele era o centro e a tecnologia era a periferia. O que a gente vê hoje no processo da agricultura? Isso está invertido. Hoje quem está no meio do processo é a tecnologia. E o agricultor, ele é refém da tecnologia, né? Saiu uma variedade nova de milho transgênico tal. Como está estabelecida a política agrícola, ele tem pouca condição de optar, não, quero plantar o milho crioulo. Primeiro que milho crioulo, a maioria deles é pirata, ele já não vai poder vender a produção dele. Se for para comprar um milho crioulo, todos são piratas, existe milho variedade, né, que é da Embrapa, que é das empresas. Então se ele quer comercializar o milho, ele tem que comprar, nem quer que seja crioulo, mas tem que comprar a semente do mesmo jeito. Então o agricultor está totalmente refém desse processo, né? Na década de 60, quando veio a Revolução Verde mesmo, que veio o agrotóxico com tudo, como é que era? Eu sou pequenininho e o governo estava dando muito dinheiro, né? Quero crédito do governo também, porque meu vizinho comprou o carro, melhorou a casa dele, além da agricultura, porque o crédito era muito, né? Então ele melhorava o campo da agricultura, mas melhorava a casa, melhorava a condição de vida dele, mandava o filho para a cidade estudar, etc. Então o agricultor falava assim, não, quero subsídio do governo também. Só que para ele ter acesso a esse recurso, ele tinha que fazer o laudo com o agrônomo, com a Emater, com a assistência técnica, falando que ele estaria se atualizando para a agricultura moderna. Então quer dizer, tem muito dinheiro, só que tem uma condição, para passar veneno, não é para você fazer o que você quer. Era essa a condição que o governo colocou. E a partir de toda essa política de extensão e de implementação dessa tecnologia, que é a tecnologia pós-guerra, o agricultor deixa de ser o centro do processo, de ter autonomia se ele quer plantar mandioca, se ele quer plantar o que ele quiser, para ele plantar o que é as leis do mercado, né? Daí começa ele a ser o refém das leis do mercado. E quando nós começamos a trabalhar com a cromatografia, ele é uma técnica relativamente... Ela é simples assim, mas ela tem um corpo tal assim, né? Que ela também não é tão simples, né? E faz com que o agricultor ele seja dono novamente do processo dele, ele veja o solo dele na mão dele, né? Então faz com que a gente busque que o agricultor volte a ser novamente o centro do processo e ele, a partir da análise que ele faz, ele decidir o que ele vai fazer.
né? Se ele vai... Porque tá dando uma ideia muito mais holística do processo dele, né? E não uma coisa simplesmente passa isso para colher o milho tal. Se ele estiver nessa lógica de isso aqui já não vai fazer sentido para ele, né? Então o pequeno agricultor, ele olha isso, ele tenta fazer esse link, né, com ele novamente ser o dono da tecnologia, né? E não refém da tecnologia, a tecnologia é dono dele, né? E ele espremido de um lado pelo mercado, né, outro lado pelo meio ambiente, que está mudando tudo, né? E o cara plantou uma variedade só, deu uma seca, perde tudo. Então ele está totalmente pressionado. E a ideia da cromatografia é trabalhar com elementos, né? O cara tem que ter um lugar diverso, ele tem um solo, né, que expresse o que a gente quer que expresse, ele tem que ter um solo diverso, etc. Então ele deixa né, muda essa relação, né? Então tentar fazer esse link, né, E o Sebastião, assim, até o estudante, ele não gosta de trabalhar com estudante, né? A preferência dele é com índios, sem terras, quilombolas, com o agricultor diretamente. Então a tecnologia, ela não é ela tem alguns detalhes, mas ela é desenvolvida para qualquer tipo de agricultor, do mais simples, do analfabeto, né, até o pessoal da universidade que quiser todos os detalhes, né, laboratorial, tal, tem condição de estar fazendo, né. Então a gente vai tentar passar alguns passos aqui. Eu até eu não trouxe, como se diz, o kit completo do laboratório, mas eu trouxe um tanto para deixar aí, para dar continuidade também, né? Porque eu acho que vocês um dia aí, tá chovendo e tal, resolvem inventar um e ver o que acontece. Eu acho que é bem por aí. E o que eu busco nessa oficina, justamente, é porque esse conhecimento, ele é recentemente novo, ele não é um negócio assim que... Quer dizer, a cromatografia, ela é muito antiga, né? A aplicação mas é que não... Essa visão da cromatografia, que ela é nova, né? Então... eu e quem está começando a lidar com isso, quer que mais gente trabalhe com isso, para nós poder trocar a experiência. Uma primeira, que a gente libertar as pessoas daquela análise, daquela visão, não vou dizer análise química, aquela visão química do solo, aquela visão reducionista, né? Libertar o pessoal disso e tentar... Porque a visão holística do solo, ela pode contribuir para nós ter uma visão holística da vida, né? Porque às vezes a gente está tão... Fala, tem que ter a vida holística, mas a gente não consegue internalizar o que é isso. Ver o holístico, né? Fala, reproduz, mas a nossa vida ainda lá é em caixinha. E isso daqui acaba porque o cara... Mas como? Cara, você tem que olhar o todo. Isso é um exercício da pessoa tentar ver o todo as relações, né? O processo, não o produto, né? Você não está vendo aqui o objeto. Você está vendo como os objetos se relacionam. E trabalhar nesse sentido, né? De a gente fazer esse exercício no solo e exercício para além. Deixa eu ver o que mais que dá pra... Daí eu trouxe esse material, né? Eu acho que no comecinho da tarde ou no momento da tarde, assim, a gente vai ter mais um momento teórico onde eu quero passar as receitas, né? Porque tem uma série de receitinhas, assim, os detalhezinhos que tem que ser como receita de bolo, né? Tem que ser anotado, não dá pra ficar falando umas questões das horas, né? Tem que deixar descansando o solo. Daí eu acho que hoje o Mandato tem atividade à tarde com as curvas de nível. E daí nesse momento a gente vai parar lá um pouquinho, porque quando eu dei o curso, essa mesma oficina foi quarta-feira agora o dia inteiro, assim, só que foi tudo corrido. E a ideia agora é a gente não fazer uma coisa só assim, né? Então a gente trabalha um pouquinho, dá essa abertura agora, depois acho que tem pessoal que vai talvez preparar o almoço, não sei como é que vai ser a dinâmica. E quando o Mandala for trabalhar com a curva de nível, eu vou entrar mais detalhes daí, para nós não ficar só na análise e tal, precisa ter uma justificativa, né? Tem que ter um conteúdo ali para dar subsídio para a gente estar fazendo análise. Então eu vou falar um pouquinho como é que funciona o solo, como é que as plantas elas buscam o alimento dela, quais são... Que eu acho que às vezes, né, acaba sendo até mais interessante, né? Às vezes vocês não vão estar trabalhando a fundo com a cromatografia, mas esses conhecimentos que eu vou estar trazendo do solo, eu acho que isso é interessante, assim, para qualquer um que mexe com de horta à agricultura, né? Como que a planta ela vai se alimentar, como é que é essa dinâmica que acontece debaixo da terra, que a gente da agronomia estuda tanto, né? E daí, isso hoje, a gente vai coletar umas amostras de solo, né, de julgar, que é um lugar interessante de a gente fazer as análises. Daí vai ter alguma prática mais de noite, assim, uma coisa mais suave, porque nós precisamos
trabalhar com o papel aqui, preparar ele para receber a análise, isso pode ser mais à noite. E daí amanhã a gente faz a análise propriamente dita, assim. E elas não ficam prontas assim, daí